Olá para todos. Hoje vamos estudar conjuntos paramétricos no espaço. É mais uma aplicação de funções de várias variáveis, mas primeiro vamos fazer uma pequena revisão de conjuntos paramétricos no plano. Agora não vão aparecer funções de várias variáveis, somente função de uma variável. Então, nós sabemos a equação paramétrica de uma reta. Então, ela tem essa forma. Então, a equação paramétrica, na verdade, é duas equações. Então, T se chama parâmetro, x0 e y0, a e b são números constantes, e nós temos x0 e y0 são coordenadas de um ponto da reta, a e b são coeficientes, eles formam coeficiente angular. Então, vamos considerar um exemplo, quando x0 é 1, y0 é menos 1, a é 2, b é 1. Então, neste caso, temos dois pontos da reta, ponto 1, menos 1, e outro ponto 3, 0, quando t é igual a 1. Então, vamos ter, quando t varia no segmento de 0 até 1, então temos um segmento da reta desse ponto a este ponto. E podemos falar que este é conjunto paramétrico que define um segmento. Agora, vamos considerar um pouco mais complicado um conjunto. Então, sabemos que se temos essas equações desse tipo, onde R e R são números iguais aqui, coeficientes, então temos uma circunferência com centro x0, y0 e raio R. Então podemos falar, na verdade, podemos observar que aqui, se coeficientes aqui não fossem iguais, então vamos ter uma elipse. E esse conjunto pode ser definido como determinado como conjunto de todos os pontos onde t é mais do que 0 e menor do que 2, π, então vai definir uma circunferência. E um conjunto mais interessante é hipérbole. Para determinar as equações paramétricas de hipérbole, podemos definir como podemos usar essas funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Nós sabemos por que eles se chamam seno e cosseno hiperbólico. Essas funções são definidas como de função exponencial. Aqui são definições dessas funções. Bom, por que se chamam hiperbólicos? Porque depois de ser x e y ser substituídos por essas funções, vamos ter essa igualdade certa. Então, essas funções satisfazem a essa equação, mas essa equação é uma equação de hipérbole. Então, esse conjunto de parâmetros, quando t varia de menos infinito até mais infinito, então, neste caso, vamos ter esse conjunto do plano. Então, essa é a equação paramétrica da hipérbole. Agora vamos considerar um conjunto de um parâmetro no espaço tridimensional. Vamos começar no exemplo. Agora, vamos considerar esse conjunto desse tipo. O que vai acontecer? Claro que vai ser uma espiral, porque cosseno e seno de tal parâmetro vai definir uma circunferência e sempre vamos ter um passo, porque t varia aqui, z varia.
Então, podemos escrever as mesmas equações paramétricas nessa forma e podemos falar uma regra geral. Se nós temos uma curva no espaço, ela pode ser definida como conjunto de três funções de uma variável cada com um parâmetro t, que pertence a um segmento de A até B. Agora vamos considerar os conjuntos de dois parâmetros. Primeiro conjunto, vamos ter três funções de duas variáveis. Esse conjunto. Então, temos um conjunto de pontos de tal forma, onde U e V são variáveis independentes e temos três funções lineares aqui. É claro que vamos obter um plano no espaço. Não vamos construir este plano, tudo é óbvio. Vamos considerar um outro exemplo. Vamos considerar as funções um pouco mais complicadas. Aqui vamos ter seno de U, cosseno de U, e aqui é uma função de V. Na verdade, podemos considerar essas funções, todas as três funções, como funções de duas variáveis. Só que aqui essa função não depende de V e essa função não depende de U. Então, vamos fazer interseções dessas funções como os planos que são paralelos aos eixos. Então, primeiro, aos planos do sistema coordenados. Então, primeiro, o plano que é paralelo ao eixo, ao plano x, y. Esse plano pode ser definido como z é igual a constante. Então, se z é igual a constante, temos v é igual a constante, e aqui nós obtemos seno de y, seno de u, cosseno de u, e aqui é uma constante, no qual esse conjunto de pontos que tem essa forma. Claro que esse conjunto nós lembramos que esse conjunto sobre a equação paramétrica de circunferência, então nós obtemos que aqui vamos ter uma circunferência nessa interseção. Outra interseção por um plano que é paralelo ao eixo YZ. Isso significa que x é igual a constante. Por exemplo, essa constante é A. Então vamos ter aqui é A, aqui alguma coisa, cosseno U, cosseno de U e V. Então, se temos seno de U é igual a A, então temos que essa solução nesse segmento de 0 até π tem somente duas soluções. Essa equação tem duas soluções. Vamos falar que essas soluções são U1 e U2. Então, nosso conjunto vai ser uma reunião de dois conjuntos. Uma dessa forma e outra dessa forma. Porque temos somente duas soluções. Aqui, o que esse conjunto é? Então, cosseno de U1 e cosseno de U2, desculpem aqui, cosseno são números opostos, é muito fácil para demonstrar. Se U1 e U2 são soluções dessa equação, então os cossenos deles são opostos. Isso significa que nós podemos construir esses conjuntos. Então, essa vai ser uma reta vertical, que é paralela ao eixo Z. Essa reta também é vertical. E, da mesma forma, construímos aqui
conjunto de interseção com um plano que é paralelo ao eixo, ao plano XZ. Então vamos ter aqui duas soluções dessa equação, cosseno de U igual a. Nesse segmento vamos ter duas somente soluções. Esse seno de U1 e seno de U2 são opostos. E por isso vamos ter somente duas retas paralelas. E podemos concluir daqui que a nossa superfície é um cilindro cujo eixo coincide com eixo Z. Então, agora vamos considerar um conjunto de dois parâmetros um pouco mais interessante. Então, este conjunto, parâmetros aqui são U e V, eles variam de 0 até 2π cada um, e vamos ter três essas funções de duas variáveis. Vamos construir interseções como os planos coordenados. Então, primeiro o plano x de de uv é igual a 0. Esse plano que coincide com o plano yz. Vamos construir qual curva vai acontecer na interseção. Então, x é igual a 0. Então, essa coordenada é 0. Por isso, nós igualamos ela a 0. Quando essa coisa é 0? Quando cada pelo menos um de dois fatores é 0. Mas esse fator não pode ser 0, porque cosseno nunca pode atingir menos 3 ou menos 3, sim. E então, podemos concluir que sempre o seno de U é 0, esse fator. Agora, seno de U é 0, essa equação no segmento de 0 até 2π tem duas soluções. O 1 é igual a 0 e o 2 é igual a π. Substituímos essas duas soluções em vez de U aqui. Vamos ter uma união de duas curvas. Então, essa curva e essa curva. Nós somente substituímos aqui o 1 por 0 e aqui o 2 por π para obter essa coisa. Agora, o que nós vemos? Então, vemos que aqui nesse plano y e z temos uma circunferência, que é a equação paramétrica de uma circunferência com raio 3, 0 com centro 3, 0 e raio 1. Aqui a circunferência com centro menos 3, 0, sim, e raio também 1. Por isso, construímos essas duas circunferências. A mesma coisa acontece aqui quando nós consideramos y de uv é 0. Produto é 0, significa cosseno de u é 0. Nesse segmento temos π sobre 2 e 3π sobre 2. Seno de 1 é 1, seno de U2 é menos 1. Temos união de duas curvas. Então, essas curvas de novo dão duas circunferências no plano XZ. Então, interseção como plano XZ também são duas circunferências. E terceiro plano, Z de UV é 0. Aqui são circunferências do mesmo raio, só que é com centros diferentes, também como aqui. E aqui temos Z de UV é 0, obtemos seno de V é 0, daqui, e temos solução V1 é 0 ou V2 é π. Cosseno de V1 temos 1, cosseno de V2 é menos 1, aqui V2. Substituímos, temos uma união de duas curvas, só que essas curvas agora vão ser circunferências com o mesmo centro, mas com raios diferentes. Raio dessa circunferência é 4 e raio dessa circunferência é 2.
Então, agora precisamos construir uma superfície cujos interseções como os planos coordenados são os seguintes: essa e essa. Então, essa superfície é seguinte. Então, temos interseção com plano YZ, essa, interseção com plano XZ, essa, e com plano YZ é essa, XY é essa. Então, podemos adivinhar que essa superfície tem esse formato. Essa superfície se chama toro. Então, para que eu mostrei tudo isso? Somente para te dar uma ideia que quaisquer três funções, vamos falar de três funções boas de duas variáveis, podem definir uma superfície com esse método paramétrico no espaço. Então, aqui temos um resumo na lousa. Quando temos três funções de um parâmetro, de uma variável, é uma curva no espaço. Esse parâmetro pertence a um segmento, varia no segmento. Quando temos três funções de duas variáveis, elas definem uma superfície no espaço se essas variáveis variam em uma região D, que está contida em R quadrado. E o que vai acontecer quando temos três funções de três variáveis? Essas três variáveis variam numa região de espaço. Então vamos ter aqui um assim chamado campo vetorial. O que isso significa? Isso significa que temos que imaginar uma situação quando em cada ponto do espaço está associado um vetor, e esse vetor não pode ser translado para um outro lugar. Então, em cada ponto temos um próprio vetor. Esse pode ser um modelo quando nós queremos descrever, por exemplo, um líquido. Então, o líquido tem correntezas, mas em cada ponto líquido tem seu próprio vetor da velocidade desse ponto, de uma partícula de líquido nesse ponto, cada partícula tem seu próprio vetor da velocidade. Também pode ser movimento do ar. Em cada tempo, por exemplo, em um furacão, cada tempo do espaço tem seu próprio movimento, velocidade de movimento do ar. Então, em cada ponto do espaço temos seu próprio vetor. Então, essa situação pode ser escrita com três variáveis, com três funções de três variáveis. E análogo desse campo vetorial no espaço é campo vetorial plano, quando temos duas funções de duas variáveis que descrevem um campo vetorial plano.